Quero cumprimentar a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda, eu sou irmã em Cristo, do canal Buscar o Senhor IPDA. Sou irmã Cícera. Irmãos, o Senhor me tocou para contar uma experiência, algumas experiências no canal. Eu estarei passando para os irmãos. Porque tudo é para a glória de Deus, como diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, um dia eu tive vontade de comprar uma sandália. Uma sandália, no meu modo de ver, era simples, sem salto, que eu não uso salto. E eu fiquei com aquele pensamento. E eu vi um jornalzinho de uma loja, tinha essa sandália. Eu olhei, mostrei ainda para o meu esposo essa sandália, pensando, vou comprar essa sandalinha, ela é muito bonitinha. Ela é rasteirinha, dá para usar no calor. Isso não foi agora. Isso já tem uns anos já. Não muito tempo. E esqueci, né? Passado um tempo, o Senhor, pela misericórdia, Ele me deu uma visão muito tremenda. O Senhor me levava em um lugar escuro, onde eu via pessoas andando muito rápido. Era muito rápido de um lado para o outro. Eu olhava, eram mulheres assim, só via somente a parte da coxa até os pés. Quando eu olhava para o pé, não era pé de gente, era pé de sapo. E elas andavam muito rápido, rápido, rápido. E o Senhor me fazia saber que aquilo era demônio, que estavam com aqueles tipo de sapato no pé. E um deles era essa sandália que eu ia comprar. Saltos, sapatos de bico, sapatos de lacinho, todo tipo de vaidade que vocês imaginar. Eu vi, o Senhor me mostrou. E eu estou contando para que outras pessoas possam também ouvir esse sonho, esse testemunho e venham ter temor no seu coração. Guardar no seu coração a palavra do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que nós, com nossos cuidados, não podemos aumentar nenhum côvado a nossa estatura. E Deus não se agrada dos saltos altos. As filhas de Sião, como diz em Isaías, andam cascavelando. Como que cascavelando. Elas são tinhosas, batendo seus pés, tinindo como cavalos. Veja quando uma pessoa está de salto, ela muda, ela fica diferente. E essa sandália, ela era uma sandália de gladiadora, nesse estilo. E quando a pessoa coloca essas coisas no pé, acha que é normal, não é vaidade. É desagrado aos olhos do Senhor, não agrada a Deus. Nós temos que nos vestir, nos calçar, tudo que a gente vai fazer tem que agradar o Espírito Santo. Porque o nosso corpo tem dono. O nome dele é Espírito Santo e nós somos templo e morada do Senhor. Como nós queremos subir para a glória se nós não santificar a nossa vida? Se nós não procurar agradar ao Senhor? Como vamos entrar no céu se nós não agradamos a Deus? Vamos agradar ao Senhor. Os tempos finais chegaram. O tempo do fim é chegado. Não tem mais tempo para ficar de conversinha,
de ficar alisando o pecado, ficar dizendo que não tem nada a ver. Tem sim, tem. E o pecado tem um preço. O salário do pecado é a morte. Deus, ele vai cobrar daqueles que estão ouvindo e que já ouviram outros testemunhos e não dão crédito. Diz, não, Deus não quer isso não, Deus só quer o coração. Não, Deus quer tudo. Nosso espírito, alma e corpo, como diz Tessalonicenses, plenamente conservados para o dia da redenção. Então guarde essa palavra, guarde esse testemunho no seu coração. E outra vez o Senhor me mostrava eu entrando no inferno. E lá eu via demônios levando pessoas para lá, colocava dentro de uma gaiola. Horrível, horrível. Via poços. E nesses poços tinha um fogo, tinha assim como se fosse brasa, e as pessoas lá dentro. E eu via o demônio chegar com aquele saco nas costas, a pessoa se mexendo, eu sabia que era uma pessoa. E ele não me via, mas eu via. Ele abria uma gaiola e jogava dentro. E voltava rápido. E eu vendo tudo aquilo. Era horrível, eu acordei com aqueles gritos na minha cabeça. Irmãos, o inferno é real. Tudo é real, o céu é real. Jesus está voltando. Não há mais tempo, não é tempo de brincar. Vamos servir a Deus de verdade, em santidade. Não ligue se alguém chama você de santarrão, que você quer ser melhor que os outros. Não se importe. Todos aqueles que procuraram agradar o Senhor foram apedrejados. Vamos ser fiel ao Senhor. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é a vossa irmã em Cristo Jesus, a irmã Raquel. Amém? Eu gostaria de deixar mais uma revelação, um testemunho para os irmãos, para a glória de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me mostrava uma visão do arrebatamento da igreja. Eu via dessa forma, irmãos, bem? Eu via 3 igrejas. Uma era Deus Amor e outras 2 igrejas, duas igrejas que são as 2 maiores aqui no Brasil, as 2 maiores. E também a Deus Amor. Essas 3 igrejas eu via o arrebatamento da igreja. Quando eu olhava, eu via a igreja Deus Amor. Tinha bastante gente, mas é como se sumisse de dentro da igreja 70% da igreja, 70% e sobrava-se 30% da igreja. E aqueles 30% da igreja eu via como se corresse de um lado para o outro, era o desespero tão grande que tinha uns que se colocavam de joelho, outros pegavam e tacavam a cabeça no chão. Eu via umas pessoas que colocava o cabelo assim, a mão no cabelo, ficava tão em desespero que puxava o cabelo e chegava a sair tochos de cabelo na mão da pessoa, do desespero. Sumia 70% das pessoas da igreja. Deus Amor. E aí o Senhor me mostrava outra igreja, outro ministério. Eu vi esse ministério, quase metade da igreja, era como se fosse quase metade da igreja sumia. A outra metade é como se ficasse um pânico tão grande dentro da igreja que as pessoas saíam em desespero, as pessoas saíam e puxavam os cabelos, saía aqueles tochos, colocava a cabeça no chão, ficava batendo em aquele desespero muito grande, muito grande. Eu via as pessoas gritando, gritando e correndo de um lado para o outro. E eu vi uma outra igreja, e essa igreja era tão grande que ela tinha galerias de tão grande que era a igreja. E tinha muita gente, era muitos jovens, eram muitas pessoas. E a igreja estava de pé na hora. A igreja estava de pé, o irmão do altar as pessoas do altar estavam cantando, então a igreja estava toda de pé. Daqui a pouco, 30% daquela igreja subia. E quando aqueles 30% subia, crianças e pessoas de idade, era mais que subia dessa igreja. Era 30% dessa igreja. E o resto tudo ficava. As pessoas, assim, ficavam tão em pânico, em pânico. Você via quando as pessoas descendo da galeria, eu via as pessoas gritando no meio da igreja, em desespero, em desespero. E era aquele desespero tão grande. O Senhor, ele me fez voltar do arrebatamento, desse arrebatamento.
Igreja, Deus ele está falando com a gente, amém? Que é um povo do Senhor, amém? Que o Senhor Jesus ele está voltando. E o Senhor falava assim para mim no final da visão: tô eu voltando. Ele falava dessa forma, amém? A Bíblia Sagrada fala: prepara-te, Israel, prepara para encontrar com o Senhor teu Deus, amém? Então, o Senhor, em breve, ele está voltando. Eu via o pânico, aquele desespero que sentia aquelas pessoas, eu via aquele desespero tão grande. Nessas visões que o Senhor me mostrava, com os meus olhos nu, com os meus olhos, eu estava como se fosse no alto, bem no alto, no céu, eu estava bem no alto, e o varão de branco do meu lado, ele falava assim: olha, contempla. E eu contemplava. As igrejas é como se não tivesse telhado, porque a minha visão ultrapassava o telhado. Então, para mim, eu não via o telhado, eu via as igrejas, eu via as pessoas. E aquele pânico, o Senhor me mostrava dessa forma, amém? Jesus, ele está voltando, ele vem para buscar um povo lavado, remido, um povo diferente, um povo de boas obras, amém? O Senhor me mostrava desta forma, mas a Bíblia Sagrada fala que não sabemos nem o momento certo, nem a hora certa, nem quando o Senhor vai voltar. Mas o Senhor permitiu que eu visse em forma de uma parábola, que o Senhor me mostrava como se 70% da Deus Amor subia. Amém? É para se preparar porque o Senhor está voltando. Amém? Só para a meditação dos irmãos, eu vou falar um pouquinho também das 10 virgens. A Bíblia Sagrada fala que as 10 eram virgem. Não tinha 5 virgem e 5 não virgem, não era 10 virgem. Porém, 5 eram loucas e 5 prudentes. A Bíblia Sagrada também fala que as 10 dormiam, não era 5 que dormia. Por que que a igreja em si ela está dormindo? Por que que ela está dormindo? Porque ela não sabe o momento que o noivo vai voltar. Então todos nós estamos dormindo. Mas quando o Senhor voltar, a Bíblia Sagrada fala que vai ter 2 numa sua cama. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. Vai ter 2 no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Então, o Senhor, ele em breve vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? E quando o noivo do Senhor lhe chamou, a Bíblia Sagrada fala que o Senhor foi-se aberta a porta, as 5 prudentes entraram, as loucas falaram para a prudente: olha, dá um pouco do vosso azeite. E as prudentes falaram: não, antes vão comprar para vós. E elas foram. E ali, quando elas voltaram, bateram na porta. A Bíblia não fala que o noivo depois abriu, não. A Bíblia Sagrada fala que o noivo falou: verdadeiramente não vos conheço. E diz: vigiai e orai, pois não sabei o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Que Deus abençoe a presença de todos, fique a todos na paz do Senhor Jesus. Amém?